Se tu entrou aqui hoje com fome de palavra, de ouvir Deus, tu vai ouvir o Senhor. Amém? Tu vai ouvir a voz do teu Senhor falando contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Vou chamar aqui a missionária Arlete para estar orando pela serva do Senhor. Amém? Ô glória, não é de mulher para mulher não, que é Marisa. É de profeta para profeta, irmão. Recebe que o vaso ainda está cheio. Ô glória. Salve a Deus do Pai do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Pai amado, Pai querido, nós queremos, meu Senhor, apresentar a tua serva, meu Senhor, aquela que tu escolheste, meu Senhor, para trazer um recado, Pai, para cada uma de nós, Senhor. Senhor, seja o que tu queres, não o que nós queremos. Fortalece ela, Senhor, unge os lábios dela, Pai amado, Pai querido. Isso aí é uma só palavra, como seja da tua vontade. Meu Senhor, enquanto ela está aqui ministrando a palavra, o Senhor vai no lado dela, Pai amado, Pai querido. Repreende tudo aquilo que não for de ti, meu Senhor. Trabalha na vida dos dela, aqueles que estão em casa, meu Senhor. Se houver algum no trabalho, a caminho, Senhor, vai abençoando, vai, Senhor, cobrindo com o teu sangue, vai dando vitória. Senhor, toca na saúde dela, Pai amado, Pai querido, nas finanças, meu Senhor. Cobre ela do alto da cabeça, planta no pé. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da tua filha. Fala, Deus. Só que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero comentar um pouco passando pelas mais famílias. Amém, Jesus. Quero agradecer a pastora pela oportunidade de estar aqui nesta noite com o glorificar e bendizer o nome do Senhor. Glória. Quero vir debaixo da obediência e da parte do meu pastor Maurício, congrego ali Teodoro, Assembleia de Deus Edificando os Muros. Pedir permissão a ele, por isso estou aqui nesta noite. Aleluia. Para bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso que vim debaixo de guerra. Meu Deus. Mas glória a Deus por isso, porque em tudo temos que dar glória, né, igreja? Aleluia. Em todo tempo temos que glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu confesso que eu estou dentro dessa passagem, né, que eu trabalhei ligada juntamente com a minha amiga pastora Eliane, e falando com o Senhor, né? Eu tenho o costume de trancar a porta do meu quarto, ficar eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Ali desce palavra, visão, revelação, tudo dentro do meu quarto. Eu costumo dizer que não precisa de profeta. O próprio Senhor, ele entra e ele começa a falar comigo, né? No meu íntimo. E eu comecei a fazer uma campanha para a minha vida, né? E eu falei, Senhor, o Senhor fala comigo, o Senhor assim, entra nesta campanha em prol da sua vida. Desde a última semana que eu estive aqui, e o Senhor me dava essa palavra, né? E o Senhor assim, entra nessa campanha porque tem resposta. Aleluia. Né? Deus julga a minha causa. Eita Deus. E eu orava, eu clamava, e a batalha começou a se intensificar. Porque quando a gente começa a entrar dentro de algo, né, que o Senhor requer de nós, né, o adversário, o mundo espiritual, ele começa a guerrear com que a resposta de Deus não chegue até a nós. Né? E grande tem sido a guerra. E nessa manhã eu levantei, confesso que estou desde cedo, bem acesa, acordada, não dormi, para ser sincero, né? E estou ali ligada com o Senhor, né? E falando com o Pai. Eu falei, Jesus, qual é a palavra que o Senhor quer que eu ministre nesta noite naquele lugar? Né? E interessante que o Senhor falava comigo, dentro do livro de Atos 12. Dentro do livro de Atos 12. Antes de eu ministrar, eu posso orar? Aleluia, Jesus. Em todo tempo sejam seus vestidos alvo como a neve, assim diz o Senhor Jeová, que
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você presta atenção? Deus. É porque o Senhor não está dentro da situação. Se Aleluia. ele tentou contra a minha tua vida, porque ele já sabia o que Deus ia realizar aqui nesta Glória a noite. Deus. Aleluia. Então, se ele se movimentou anteriormente, é porque ele já sabia que o Senhor entregaria resposta Deus para a seja tua louvado. vida e para a tua casa. Obrigado, Jesus. Amém, igreja? Amém. Está dentro da palavra em nome de Jesus? Aleluia. Quero agradecer ao meu Deus por mais um ano de vida. Ontem meu filho completou 18 anos de nascido e eu comprei 18 anos de cura do câncer. Aleluia. Aleluia. Glória a Porque Deus. esse Deus é esse Deus que faz. Aleluia. Ele é Deus. Esse Deus é um Deus que faz ainda. Deus, que maravilha. Acontecer, não faz nada. Deus, que maravilha. Porque acharam que eu ia morrer com câncer de mama. Ele é Deus. Eu entro dentro do meu quarto e tocou. Aleluia. Ele é Deus. Esse Deus é Deus de resposta. Aleluia. Tu crê nisso, igreja? Tu crê que o Senhor está no teu cenário hoje e está enviando uma resposta que você veio clamando? Aleluia. Tem resposta, pastor, da parte do Senhor. Aleluia, para a tua história. Aleluia. Vamos ler, igreja, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes meteu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar ou para matar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara alguns judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos ágios. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele e a Deus. Repete comigo, contínua oração. Contínua oração. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. Repete comigo, 2 cadeias. 2 cadeias. Ficar ligado nesse mistério. Aleluia. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na lharga, ou de lado, ou no ombro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e atas as suas alparcas ou as tuas sandálias. E ele o fez assim e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Repete comigo, porta de ferro. Porta de ferro. Aleluia. Que dá para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo judeu esperavam. Aleluia. No 12. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, e tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. E batendo a porta, do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que lhe estava a porta. E disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava que era ele, e diziam:
seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater na porta. Abriram, viram-no e se espantaram. Até aqui, igreja, poderia sentar? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei, Jesus, né? Eu estava falando com a minha amiga, né? Eu falei, Eli, o negócio está tão estreito que eu não sei nem como é que vai ser, mas o Senhor falou, fica tranquilo. Chegando lá, o Senhor ele vai abrir o entendimento e vai te dar a palavra. E quando eu cheguei aqui, a pastora, né, as pastoras estavam orando, e começou a orar dentro desse sentido. E o Senhor, fica tu ligada, porque é dentro disso que eu quero falar com a minha igreja. E o Senhor me dava essa palavra, essa passagem, e somos conhecedores da palavra, a palavra que o Senhor vem relatando, que se encontra Pedro e Tiago evangelizando, né? E começa o povo a se achegar-se a Deus, e o povo a aceitar a Jesus Cristo como Salvador. E aí a igreja começa a crescer, aleluia. Só que chega ao fim de Herodes, e esse Herodes já não era o primeiro, já era a terceira geração. E vem dizendo a palavra que cada Herodes, que cada rei, aleluia, que se colocava diante do povo, diante do reinado, aleluia, era um pior do que o outro, eram homens sanguinários, eram homens que não amavam a palavra, eram homens que perseguiam o evangelho. E vem chegando no ouvido de Herodes, que estava Pedro evangelizando, ganhando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, e a praça cheia. Só que perceba, igreja, que há uma comemoração, é um tempo que o povo judeu está subindo para poder comemorar, aleluia, para se alegrar, aleluia, para trazer a memória ao que o Senhor havia feito quando eles saíram do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que decorrer, aleluia, como está sendo pregoada, a palavra do Senhor está sendo mencionada, a festa está acontecendo, há uma outra movimentação, aleluia, por trás. Há um povo reunido querendo a cabeça da igreja, há um povo reunido querendo, aleluia, derramar sangue, aleluia, há um povo reunido querendo parar o propósito da igreja, há um povo reunido querendo retardar o crescimento da obra, há um povo reunido querendo impedir que a palavra de Deus se propague. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que vem relatando, e o mesmo Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. A intenção de Herodes não era simplesmente prender a Pedro, a intenção de Herodes era matar a Pedro, mas ele percebe que é uma festa, e ele quer ganhar tempo, ele quer ganhar fama, ele quer chegar, aleluia, porque o povo começa a glorificar Herodes diante dessa situação. Perceba que muitas das vezes, aleluia, o povo acaba sendo inflamado por situações que ele não sabe o que está acontecendo. Há um povo ali reunido, aleluia, em vez de perceber a covardia, não está indo contra, aleluia, está relutando contra. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que agora ele entende, aleluia, estende a mão sobre Tiago, lançando sobre Tiago, mata a Tiago, leva Pedro preso. Interessante que ele não fica satisfeito, porque ele já sabia que Pedro não era qualquer um, não se tratava de mais um, aleluia, mas se tratava do principal da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entende que com Pedro o negócio tinha que ser diferente. Ele simplesmente não podia estender a espada sobre Pedro, ou o cutelo sobre Pedro, e matar Pedro diante da população. Ele precisava de ganhar tempo. Entenda que o meu e o teu adversário, ele vai tentar de tudo para roubar a nossa alegria, a nossa paz, o nosso gozo, o nosso ânimo. Só que ele não entende que Pedro é homem que anda com Deus. Pedro não anda sozinho. Pedro não anda simplesmente, aleluia, por andar. Pedro é homem que tem intimidade com o Eterno. Pedro é homem de oração. Pedro é homem de jejum. Aleluia. Pedro até se permite ser levado por Herodes. Aleluia. Enquanto Pedro está ligado dentro da cadeia, aleluia, a homens, a correntes, aleluia, a algema, Pedro descansa, porque só descansa quem confia no Deus Todo-Poderoso. E nesta
Glória! Pode dizer para a igreja, em quem tu tem confiado. Glória a Deus. Aleluia. Perceba, igreja, que vendo que isso agradou, o povo se agrada da condição que Pedro se encontra. E muitas vezes é assim na minha e na tua história. Alguns vão se agradar da movimentação que o adversário está falando contra mim e a tua vida. Mas observe que a palavra do Senhor, ela vem relatando que Pedro está descansando. Pedro não fica preocupado com a movimentação que está sendo feita do lado de fora. Glória a Deus. Pedro não está preocupado com a reunião que foi feita para tentar aniquilar, para tentar matar a vida dele. Porque Pedro é homem que anda com o eterno. E homem de Deus e mulher de Deus, quem anda com o Pai, até passa pelo processo da perda, da luta, da prova, da perseguição, da humilhação, mas crê e acredita que o Senhor é Deus para dar escape e livramento. Aleluia. Glória. O interessante é que quando ele está lá dentro, aleluia, há um povo que já está sabendo. A igreja está toda reunida. A igreja está toda debaixo do mesmo propósito, pastor Eliel. A igreja está clamando pela libertação de Pedro. Só que observe aqui que Pedro está lá ligado. Há soldados dentro e soldados fora. O lugar onde Pedro se encontra é de prisão máxima, aonde homem nenhum poderia sair. Só que preste atenção, que não se trata de qualquer um. Não se trata de qualquer um. Muitas das vezes perdemos guerra, perdemos batalha, porque não acreditamos no Deus que nós servimos. Muitas vezes não recebemos da parte de Deus, porque queremos dar jeito, aleluia, como Deus vai ter que agir. E Deus está falando, aprenda a descansar em mim, mesmo que a tua cabeça esteja a prêmio. Aleluia. Glória. É fácil? Não. Não é fácil. E tudo que a Ungida acabou de falar aqui, que ela passou, vamos por esse processo. E muitas vezes a gente vem voltar aí para ministrar na vida dos outros, é bom, é gostoso. Mas quando largamos isso daqui e descemos aqui para a porta da nossa casa, só Deus é que sabe como é que é. Meu Deus. As pessoas falam assim, então eu vejo você sorrindo o tempo todo, eu vejo você brincando o tempo todo. Eu estava até falando com ele, falei, se pegar o vaso, virar o vaso, que aqui para baixo, não cai um centavo. Glória a Deus, aleluia. Ô, glória! Já cheguei num lugar onde o povo diz assim, tem dinheiro. Eu falei, tem, meu pai tem. É, aleluia. Meu pai tem, eu falo, Glória. ele tem. Ele me veste, ele me calça, ele manda creme no cabelo, ele manda desodorante, ele manda perfume, ele manda tudo. Aleluia. Mas se depender do vaso, só a mão e a misericórdia do Senhor. Pedro está na dependência de Deus aqui dentro. Pedro está descansando porque ele aprendeu a ser dependente de Deus. Aleluia. Perceba que ele sabe que a cabeça dele está a prêmio. Ele sabe que ele vai ser levado à morte no dia seguinte. Ele sabe que é toda uma estratégia, um planejamento do inferno para ceifar a vida dele. Mas Pedro aprendeu a descansar em Deus. Aleluia. Mas como aprender a descansar em Deus? Orando, clamando, jejuando, buscando a vontade dele. Pedro está dentro desse mistério porque Pedro estava fazendo o quê? Evangelizando. Então ele não estava ali desapercebido. Ele sabia que o dia podia bater na porta dele ali, o adversário tentar contra a vida dele. Muitas das vezes perdemos guerra porque só estamos esperando só bonança. Não esperamos o tempo, o dia ruim bater na porta. E perdemos lutas, perdemos batalhas. Deixamos de obter vitória e resposta da parte de Deus, porque não andamos ligados com o Pai. Eu ia entrar em um outro mistério, Deus está me levando para eles. Glória a Deus, aleluia. E a igreja fazia contínua oração. Contínua oração. Continuidade. É oração sem vacilar, sem recuar, sem retroceder. De manhã, de tarde, de noite.
De manhã, de tarde, de noite. Lembra, Daniel? Ó, de manhã, de tarde, de noite. A igreja estava orando. Havia um propósito da igreja. E muitas vezes começamos a fazer um propósito e não damos continuidade nesse propósito. A igreja falou assim, quer receber resposta, dá continuidade nessa oração, nesse clamor, nessa petição. Porque a nossa missionária Beth só recebeu porque ela entendeu que era necessário ela entrar na guerra. Ela só recebeu a provisão de Deus quando ela entendeu que ela precisava entrar dentro da guerra dela. Ninguém ia entrar na guerra dela por ela. Alguns até ora. Mas quem paga o preço é ela. Quem paga o preço é ela. Quem chorou foi ela. Quem comeu comida azedada foi ela. Você só sabe o gostinho da comida azedada quem sofreu esse processo. Que não é gostoso, não é prazeroso. Ficar com a comida do lixo, viver a dependência dos outros, dormir a relento, pegar chuva, frio, sereno, depender das casas alheias, quase ser violentado na casa dos outros. Ô glória! Ó, aleluia! Motivos para abandonar o evangelho tive vários. Mas o meu Senhor não tem culpa de nada disso. Glória a Deus. Precisamos entender em que tipo de guerra nós entramos. Precisamos compreender que o Senhor chamou a igreja para um propósito. O propósito da igreja é andar em unidade, é andar em união, é andar em oração. A igreja só vai ganhar guerras e batalhas quando entendermos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Mas se levantaram contra mim, estão me dele, estão falando mal de mim, Deus manda me dizer, entra em oração. Pede para esse demônio que está usando a tua irmã, o teu irmão contra a tua vida. Ordena, porque tu tem a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Ele está orando. E sobreveio o anjo do Senhor. E sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz dentro da prisão e tocou a Pedro de lado, dizendo, desperta, levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Deus hoje ele manda dizer, estou entrando dentro do cenário de crente aqui, porque tem gente que entrou em oração, pastora. Tem gente que entendeu que está dentro do campo de batalha. Súria, e Deus manda dizer, estou eu despertando você deste sono, estou eu te levantando dentro desta situação. Não vai ser ninguém que vai até você, é o anjo do Senhor que vai até a voz. E Deus manda dizer, a situação era de morte, era de falência, mas Deus hoje manda dizer, estou eu entrando aí, tocando estas cadeias que estava impedindo tua movimentação dentro desse cenário. Tem cadeias sendo quebradas, as redes sendo despedaçadas, obras de macumbaria sendo desfeita, porque o Senhor entrou nesse cenário aqui hoje. Aleluia. Tem cenário. Eu não sei como você tem orado pela sua família, se tem alguém aprisionado, se tem alguém precisando de libertação, de cura e transformação, de cura na alma, de cura no espírito, na mente, aleluia, porque hoje nos últimos tempos, igreja, os ataques têm vindo contra somente fisicamente, não é tudo na mente. Os bombardeios em toda a mente. E Deus hoje manda dizer, estou eu jogando por terra esse espírito de depressão, esse espírito da opressão que tem levado muito crente para dentro de quarto, deprimido, oprimido, pensando em largar tudo, pensando em retroceder, não tendo mais vontade de viver, não tendo mais vontade de se levantar da cama. O Senhor lhe manda dizer, estou eu tocando dentro desse cenário e te arrancando dele agora. Aleluia. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata tuas alparcas. E ele fez assim. E ele fez assim. Quando o Senhor te der a ordem, você fazer alguma coisa, não tema não. Obedece. Quando o Senhor te der ordem para fazer alguma coisa, não tema.
Não queira passar para ninguém. Faça e obedeça. Senhor, comigo não dá, eu não sei, eu não tenho condição. Dá o teu jeito. Deus não está preocupado da maneira como você vai estar falando, como você vai estar louvando. Para de arrumar desculpa para o Senhor. Obedece, porque Ele desceu na terra para poder te dar socorro nesta noite. Aleluia! Cinge as tuas alparcas. E saindo seguia, e não sabia que era real. Deus nos manda dizer, estou eu entrando aqui e vou fazer de tal maneira que vai muitos ficarem perpétuos. Aleluia! Atônitos. Que quando você começar a movimentar na face da terra, assim como a missionária Beth começou a falar aqui, ela tomou um susto quando viu o dinheiro na conta. Só que você vai dizer assim, eu vou fazer coisas grandes que tu nunca viste na tua vida acontecer. Ele não entendeu que o Senhor estava movimentando a favor dele. Deus vai dizer, tem movimentação de Deus aqui nessa casa. Glória! Tem asa de Deus na tua vida nesse lugar. Aleluia! E saindo seguiu, não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Só que ele passa pela primeira guarda e a segunda guarda. Perceba, ele estava dentro da cadeia. O anjo resplandece dentro da prisão. Ele está onde, igreja? Dentro da prisão. O anjo trabalha lá dentro da onde ele se encontra. Dentro da visão ótica humana, não tinha como ele sair de lá. A ótica humana não tinha como ele sair de lá sem pegar a chave e se desligar daquilo que estava prendendo ele de caminhar, de se movimentar. Dentro da ótica humana não tinha como, aleluia, sem a chave, abrir o cárcere. Só que o anjo toca nele. Assim que o anjo toca, o que estava impedindo dele se movimentar, cai por terra. Não, tu não pegou não. Glória a Deus! Pega aqui. Ele está dentro do cárcere. O anjo resplandece lá dentro. E o anjo percebe que ele está impedido de se movimentar. Só o toque do anjo. Eita, Jesus da glória. Só o toque do anjo. De canto na só o toque do anjo. Aquilo que impedia dele se movimentar. Dele caminhar. Aleluia. Cai por terra. Tinha crente imobilizado pelo inferno neste lugar. E Deus estava assim, estou eu quebrando cadeia, te amarra. Glória! Sube a anaplacanto, respira a loucura. Vai ter que bater em retirada da tua vida. Glória a Deus. Toda arrepiada. Deus está na casa. Eu estou toda arrepiada. Rassúria. Arradiero, que na frente da minha perna. Falei para ele, eu vou pregar baixinho. Mas não dá, não tem como. Eu não consigo. Vai, flui, vai embora. Aleluia. Interessante que quando o anjo do Senhor toca nele, o que impedia dele se movimentar cai. E dentro da ótica humana precisava abrir o cárcere com a chave. Só que eles passam. Não pegou. O sobrenatural de Deus já acontece dentro do cárcere. Aleluia. As algemas caem dos punhos. Eita! Aleluia, Deus. O milagre já acontece sem os adversários deles entenderem e perceberem que ele está passando. As portas do cárcere, aqui não é falado que as portas dos cárceres se abrem, diz que eles passam. Meu Deus, aleluia. É forte. Glória a Deus. Eles passam. As portas não se abrem, eles passam. Opa, peraí. Houve algo sobrenatural acontecendo dentro daquele lugar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Observe, igreja. Para a gente poder passar pela porta, a gente precisa abrir a porta. Amém ou não amém? Amém. Eles não passaram. Ele transpassou a barreira. Canto narassumbia. Aleluia. Então, assim, vou eu fazer crente transpassar a barreira neste lugar. Meu Deus, aleluia! Está impedindo o teu fluir, o teu caminhar, o teu direcionar, a tua vitória. Eita, você vai dizer, estou eu fazendo crente transpassando de barreira aqui. Aleluia.
adianta crescer e se depara com uma porta de ferro. O anjo não diz este digo, este falo, não dá golpe de toque full, não diz palavra nenhuma. Eles estão caminhando e a porta se abre por si mesma. Não tem a porta automática do shopping? Onde nós vamos lá? Pensa. Sensor de presença. Sensor de isso, outra coisa fora. É bom estar pregando, tem alguém ligar. Ô, glória! Quando eles se aproximam, as portas de ferro, ó, Se abre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. você está entendendo o roubo do papai? Glória a Deus. Você está entendendo? Canto na lavaçura! Canto nébia! Ele fez Pedro transpassar as cadeias. Agora havia uma porta de ferro impedindo eles passar. Só se o Eterno trabalhou dentro do carro, não tem uma porta de ferro perdida. Glória a Deus. Aleluia. Agora ele já está se movimentando. Agora ele já pode caminhar e andar Meu livremente. Deus, aleluia. Quando isso acontece na vida do servo do Senhor que está ali andando com o Eterno, caminhando com o papai, não tem barreira, não tem porta de ferro, não tem Aleluia, nada, não tem Jesus. gigante, não tem peleja, não tem levante, que possa impedir o sobrenatural do Senhor de permanecer acontecendo. Aleluia. A porta se abre por si mesma, automaticamente ela se abre. E Deus manda dizer, tinha muito crente aqui com portas que estavam fechadas por muito tempo. Meu Deus. Deus, obrigada, Senhor. Ô Jesus, olha aí, Deus. Tinha crente aqui tentando fazer e tentando, relutando para uma luta, uma guerra. Mas o Senhor diz, tu não vai precisar fazer força. Tu não vai precisar pedir nada emprestada, porque tem porta sendo aberta ao teu favor sobre este lugar. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Porta de entendimento, porta de faculdade, porta de emprego, porta da casa própria. Eu não gosto de pregar casa própria, não. Eu gosto de pregar a chave de ferro. Oh, glória. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer nesta noite, hoje eu estou fazendo novo na tua história. Porque o teu inimigo queria te paralisar na terra. A sentença dele era mata ele, mata ela. Aleluia. Porque se permanecer vivo, se permanecer viva, vai dar prejuízo. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Só que a intenção do adversário nunca vai prevalecer contra Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu e até vacilamos. Até vacilamos às vezes, mas o Senhor jamais ele deixa um servo dele envelhecer. Deus. Aleluia. Até de vez em quando dá uma escorregada, mas o Senhor não. Mas o Senhor, Eita, Jeová. Deus manda ele dizer, não se preocupa com o vento, ao contrário. Mesmo que teu barco esteja indo a pique, sou eu, Deus do céu. Eita, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podia todos ir na mesma direção de Pedro, mas estava todo mundo na expectativa, só observando o que Pedro ia fazer, se era bom ou se não era bom. Tem muitas vezes assim, estamos no barco lotado, com um montão de gente. Ó, no tempo da bonança o negócio está assim, está gostoso a beça. Mas quando o vento bate, aleluia, o barco parece que vai naufragar, aí tu toma a atitude de pular fora do barco e clama ao Senhor, aleluia, fica todo mundo dentro do barco só na expectativa de ver você morto. Eita, Jesus. Mas quem anda com Deus tem clamor na boca. Tem Aleluia. Aleluia. Glória a Deus Deus. não anda desligado, não. Senhor, salva. Salva-me porque estou perecendo. Aleluia. Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Enquanto ele passa pela porta de ferro, a porta se abriu por si mesma. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o povo judeu
e o que eles esperavam. Observa que há um intento, uma expectativa. Ele entende que havia uma expectativa para com que ele viesse a morrer, com que ele viesse a ficar naquela situação. Observa que muitas vezes, né, o povo lá fora costuma dizer que a voz do povo é a voz de Deus, não é não. Segura esse negócio não. A voz do povo não é a voz de Deus não. Muitas das vezes a voz que está gritando lá fora é a tua morte, a tua queda. É, gente. Só que presta atenção que lá no começo havia o quê? Uma festa. O povo estava festejando, comemorando. Enquanto Pedro está trancado, esperando a morte. Há um povo glorificando e cantando. Há um povo exaltando enquanto Pedro está pronto para morrer. E muitas vezes é assim dentro da minha história, da tua história. Muitas vezes você está dentro do processo, tem povo cantando, aleluia, glorificando, sem entender que você está dentro de um processo e se o Senhor não entrar, não tem como haver movimentação. Só que louvado seja o nome do Senhor, que ainda tem crente fiel na terra, que se reúne num lugar para clamar, aleluia, pela libertação. Enquanto o povo estava orando, o Senhor estava movimentando as águas a favor de Pedro. Deus hoje manda dizer, por eu você está aqui hoje, houve alguém que orasse, que clamasse pela tua vida. Aleluia. Enquanto você está aqui, aleluia, há uma movimentação da paz eterna lá na tua casa, na tua situação, na tua história, na vida dos teus filhos, no teu casamento, na vida da tua parentela. Enquanto está ouvindo a palavra, o Senhor está entrando com libertação, quebrando cadeias, desfazendo obras de feitiçaria, que estava impedindo o sobrenatural do Senhor acontecer. Ele entende, percebe. Só que agora Pedro ele fala assim, peraí, isso não foi um sonho, isso era real. Ele acorda, ele começa a entender todo o plano que o adversário pretendia contra ele. E automaticamente Pedro entende que tem um povo ligado com ele na terra. Perceba que Pedro não vai para casa de ninguém, Pedro ele vai para dentro ele vai em direção à casa da irmã Maria. Porque ele já sabia que o povo se encontrava lá reunido, clamando pela vida dele. E ao chegar naquele lugar, Pedro bate na porta. E aqui ele queria chegar. Enquanto Pedro estava batendo na porta, o povo estava fazendo o que, igreja? Orando. O quê? Orando. O quê? Orando. Orando. Tudo isso aconteceu porque o povo estava orando. Pedro bate na porta. Diz a palavra que a menina ouviu a voz. Se ouviu a voz, porque ele estava gritando. Só que presta atenção, ela todos reunidos na casa da irmã Maria, orando por quem? Por Pedro. O propósito era o mesmo. Só que quem ouve? A menina. Ué, peraí. Está todo mundo reunido, orando pela libertação de Pedro. Por que só a menina ouve? Por que só a menina ouviu? Por que só a menina entendeu que era Pedro batendo na porta? Porque presta atenção aqui, o propósito era o mesmo, amém? Amém. Estava todo mundo reunido lá dentro, amém ou não amém? Amém. E quando ele bate a porta, a menina ouve, ela já dá um pulo, porque ela já entendeu que o Senhor ouviu o clamor e a petição do povo que se encontrava lá dentro. Aleluia. E quando ela vai em direção à porta, ela nem chega até a porta, ela retrocede, ela volta de novo. E como vai dizer, o meu Senhor está à porta, mas quem está dentro não tinha ouvido. O propósito era o mesmo, não era? Mas não estava ligado. O propósito era o mesmo. Mas não tinha ligação. O propósito era o mesmo, igreja? Sim. Mas não tinha ligação. Ué, pastor, como você fala que não tinha ligação? Porque se houvesse ligação, todos ouviriam. Se tivesse ligação, todos estariam atentos e sensíveis à voz. Aleluia, Jesus. Só a menina ouviu. Só a menina estava atenta. Ela estava sensível
ao Espírito Santo, o mistério que está acontecendo dentro daquele ambiente. Porque muitas vezes só alguns são abençoados diante de um culto. Porque só alguns conseguem receber a bênção dentro de um culto. Porque só aquele grupo ali estava ligado. Nem todos estavam ligados. Aleluia. Ela grita, o meu Senhor está à porta. Ele diz, menina, tá louca? Ele está preso. Opa, peraí. Ou você crê no sobrenatural do eterno, ou você não crê. O propósito não era libertação. Por que está duvidando que está batendo na porta? Deus, aleluia. O propósito não é libertação. Porque está descrente que Deus tem o poder de fazer na tua história. Tu não tem clamado por essa situação aí, porque tu ainda não recebeu a promessa do eterno. Porque tu não crê na verdade que Deus tem o poder de operar o impossível dentro da tua vida. Glória! Se você cresce que Deus tem o poder de operar, você já teria recebido. Ô papai, estou apanhando com lua de película. Ô glória! Aleluia! Glória a Pai, Deus. aí para ti também. Glória a Deus por isso. Não recebemos, porque muitas vezes falta fé. Então vamos assim, eu quero operar o sobrenatural na tua história, coisa que aos olhos humanos é impossível de acontecer. Aos olhos humanos, na ética humana, o Pedro não tinha como sair daquela prisão sem abrir as cadeias, a chave da porta, ele abria ali a porta de ferro, não tinha. Mas o Senhor cegou os adversários de Pedro. Aleluia! Deus é forte. Ninguém viu, ninguém percebeu ele saindo. Até esse momento, estava todo mundo dormente. O Senhor paralisou a comitiva do inferno todinha que pretendia a morte de Pedro. Enquanto o Senhor está movimentando a vida de Pedro, os inimigos, adversários, estão desapercebidos na terra. Não, tu me entendeu não. Aleluia. Vê para onde o Senhor reage. Deus está falando comigo e contigo. Quando você entender que quando eu opero na tua história, eu distraio os teus adversários, eu cego os teus inimigos, eu paraliso os teus adversários na terra, ao teu favor, tu vai entender o que eu faço é muito além do que você possa imaginar. Deus sabe. Quando eles resolvem abrir a porta, entender que ele está falando é verdade, incrédulos. Só vai porque ela está insistindo. Deus manda dizer, o que eu vou entregar na tua mão, os que estão dentro da tua casa vão ficar sem entender. Aleluia! Glória a O que eu Deus! vou realizar na tua história, os que fazem parte do teu cenário vai ficar sem entender como que aconteceu o sobrenatural de Deus na tua vida. Glória! De batalha. Aleluia. Aleluia, Jesus! Porque quando a ligação na terra e se liga no céu, eita, há só um fio, ó, só um ligamento, só uma ligação. Deus manda dizer o que eu vou fazer dentro da tua casa. Pode até muitos dizendo assim, você vai ser bênção, Deus vai te abençoar, mas não estão crendo que o sobrenatural de Deus pode ser efetuado na tua vida. E Deus manda dizer, eu vou bater na tua porta, não precisa tocar endereço não, porque Ele sabe o mesmo endereço. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus vai fazer? Tem endereço certo. Glória! É o seu nesta noite. E Ele manda lhe dizer, o pacote que eu vou entregar é tão grande. Eita! Aleluia! Que vai chegar embalado com o teu nome e sobrenome. Aleluia! Para ninguém desviar do caminho. Vai ser com nome e sobrenome. Eles abrem a porta todos sem entender. Eu vou terminar pro final. Abre a porta e quando presta atenção que vê que é Pedro, eles ficam assustados à toa. Ele, opa! E quando eles vão comemorar, eles... Ainda não é tempo do culto de ação de graça. Deus é forte. Porque muitas das vezes, Deus, a gente quer fazer logo o culto, né?
recebe uma glória, uma graça da paz de Deus. A gente quer sair anunciando para todo mundo. A gente quer mostrar para os 4 cantos da terra que Deus trabalhou, que Deus guerreou, que Deus deu vitória. Só que Deus está falando assim, o que eu vou fazer ainda não é nem o começo. Aleluia. O que eu vou fazer, o que Deus vai fazer é tão grande que não vai ser nem o começo ainda. Eita, Deus manda dizer, vão ficar muitos ainda sem entender o que Deus vai operar na tua história. É sobrenatural. Aleluia. É sobrenatural de Deus. Tu crê que o Senhor está falando contigo? Não precisa aí. Tu crê que nesta noite essas algemas que impediam de você alcançar, de você extrair, aleluia, da parte de Deus. Hoje o Senhor está te entregando na tua mão. Tem resposta da parte do Eterno da tua vida. O interessante é quando eles percebem que é Pedro, eles começam a tentar evitar em Pedro especial. Ainda não é o tempo. Porque ainda inspira cuidado. O meu e o teu adversário não vai ficar sossegado, ele não vai ficar feliz com aquilo que o Senhor está pronto e apto para poder colocar na tua mão. Amém. Glória a Deus. É necessário andar ligado. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Meu Deus. Pensa que o Senhor ficou, pensa que o diabo ficou feliz com que a movimentação que Deus fez aí da Elizabeth? Não, feliz não. Ele queria ela daquele jeito que ela falou ali. Daquela forma. Então só. É assim que ele quer ver a mim e a você, sendo humilhado, sendo pisado. Perceba aqui que enquanto o Senhor está agindo e movimentando, o cárcere está paralisado, porque ninguém se movimentando. Aleluia. É, Deus, forte. Enquanto Deus está movimentando na vida de Pedro, a notícia está chegando na casa. Os adversários ainda estão atônitos, sem entender o que aconteceu, estão tudo parados. Eles só vão entender quando Pedro silencia o povo. Diz, ainda não é o tempo de orar. Glória a Deus. É quando Deus deixa de segurar Satanás. Porque se a vontade do inferno era te matar, Deus vai agir dentro do mesmo propósito. Tem isso para dizer que Deus é vingativo? Sim. Ele é amor, mas ele não foi um consumidor. É, Deus. A gente está muito acostumado com só Deus de amor. Deus não mata, não. Não. Toca no servo, toca no giro escolho do céu para você ver. Toca. Deus. Toca. É Deus. Tinha uma abençoada onde eu morava, que a mulher era só o sangue do cordeiro. E um dia eu fui levar a palavra de Deus para ela, estava com câncer. Vizinha minha, de porta. E eu falando da palavra do Senhor para ela, ela pega você, teu Deus, e vai. Aí eu olhei, amém. Amém. Mostrei para ela algumas visões que Deus tinha me dado no mundo espiritual. E Deus me dá o Satanás comendo ela todo dia por dentro. Eu via muita serpente saindo por debaixo da casa. Mas muita macumba que fizeram para a vida daquela mulher. E eu fui entregar para ela, eu fui falar com ela. E ela não quis ouvir. Ela pega teu Deus e vai, você e ele, do Nordeste. Meu glória. Peguei o meu Senhor e me ia para dentro da casa de novo. Né? Eu sou bobo, eu vou deixar ele lá. Se passou-se o tempo, igreja. 3 semanas depois, eu só escutei o grito do filho. Mãe! Eu não tinha como passar, morava em vila, não tinha como passar. Era pagode dia de noite, aquelas mulheres com corpo nu, meus filhos pequenos, vindo aquela bagunça, aquela situação, e eu tentando falar com ela, não tinha respeito algum para o povo que morava lá dentro. E quando a gente tentava passar, ela dizia, passa por cima. E eu suportei isso por muitos anos. Até que o dia que o Senhor falou assim, ou você se levanta, ou o diabo passa por cima de você. E quando eu comecei a guerrear e entender que eu precisava entrar naquele campo de guerra,
fiquei feliz com a morte dela? Lógico que não. Eu queria que ela estivesse viva, glorificando e exaltando uma missão do Senhor. Mas ela preferiu o inferno. Ela não quis o Senhor. E o Senhor manda dizer: todos aqueles que se levantaram contra a tua vida, até o dia de hoje, presta atenção, igreja, até o dia de hoje, não vai ficar ninguém de pé, porque Herodes se levantou contra o escolhido do Senhor. Aleluia! Só que ele, aleluia, teve a mesma sentença que ele pretendeu fazer com Pedro. Aleluia! Quis a glória de Deus para si, tomou para si, só que morreu comido de bicho. Ele já estava se achando tão grandão que ele queria ser adorado. Ele estava se achando tão tupetudo que ele queria a glória para ele. Por algumas palavras que ele lançou para o povo. E alguns disseram assim: deve ser um Deus. Deve ser um Deus. Começou a bater a idolatria. Ele trouxe aquilo para si e o Senhor só esperava só uma oportunidade. Entenda que nesta noite, aqui eu vejo, que nesta noite, as amarras que te prendiam de você, o sabor, ou de você conquistar o sobrenatural de Deus, aleluia, sobre a tua vida, está caindo por terra, tu não vai ficar estacionada, tu não vai ficar estacionado, porque o Senhor já se levantou a meu e ao teu respeito, aleluia, e não vai ficar nessa situação, achando que a morte já bateu na tua porta, porque o Senhor vai dizer: estou eu paralisando toda a comitiva que estava aí esperando ver a tua morte, a tua ruína e a tua queda. Hoje eu entro e te toco de maneira diferente e te digo: filho, levanta, porque tem salvação para tu e para tua casa. E receba esta palavra, igreja, e receba esta palavra, aleluia. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor por essa rica oportunidade. Muito obrigada, pastor, muito obrigada.